dia, são 6 horas e 1 minutinho. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Petrobras, sobre clima tenso, reajusta novamente os combustíveis. Novos preços podem ser a partir de segunda-feira. Teremos também uma entrevista ao vivo especial com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Francisco Volo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então seja muito bem-vindo, Daniel Petengil, essa edição. E antes de qualquer coisa, parabéns para você. Hoje é aniversário aqui do Daniel Petengil. Ele que tem cara de bom moço, é bom moço mesmo de verdade, viu? Desejo que Deus abençoe grandemente ainda mais a sua vida, com saúde, prosperidade, sucesso. Amém, Lu, desculpe. Tudo bom? Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia você que nos assiste. O importante é a gente completar mais um ciclo de vida ao lado das pessoas que a gente gosta, trabalhando, produzindo bem, né? E é isso que me deixa feliz, né? E estimulado para continuar a nossa caminhada. Muito obrigado. Imagina que é isso, Daniel. Ó, você já pode mandar mensagem aqui. Eu sei que você é fã do Daniel, viu? Aliás, eu recebo aqui de vez em quando, viu, professor? Olha, alguns elogios. Peraí, como que é? Hoje eu vou mostrar tudo. Eu vou abrir a caixa preta aqui, ó, das mensagens que chegam aqui para o Daniel, né? Lembra disso? Ah, tem muito mais, viu? Eu fico segurando aqui, eu finjo que não estou vendo, Faz o viu? filtro. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Capricha aí na mensagem pro Daniel, que eu vou ler tudo, hein? É isso aí. Bom dia, professor Haroldo. Seja Bom dia. bem-vindo. Já sei qual foi o seu jantar de ontem à noite. Espaguete ao Pois molho é. de melancia. Espaguete é ao isso? molho, olha, rendeu esse negócio ontem. A Luciana fez uma belíssima matéria, como sempre, mas falando Obrigada. ontem que nessa crise pode substituir tomate, o molho de tomate por molho de melancia. Isso não Cidade Alerta, né? Falei, para, eu já veio com essa conversa fiada de substituir nada. Vai vir agora comer cachorro-quente com ketchup de melancia, entendeu? Deus. Para com isso. E é verdade, foi uma enxurrada de mensagens que nós recebemos no Cidade Alerta, defendendo a Luciana Gavilha, entendeu? E brigando comigo, toma, professor, entendeu? Foi ótimo. Tá vendo? Olha, bom dia, Luciana. Parabéns, Daniel. Obrigado. Que Deus lhe conceda sempre muita saúde, muita felicidade, que é o que importa, né? E muito obrigado a você que nos acompanha bem cedinho nessa sexta-feira. Que Deus lhe dê também muita felicidade no dia de hoje. Obrigado. Só para complementar essa questão da melancia também, fiquei sabendo esses dias no Instagram uma receita que inclusive parece ser muito apetitosa. Vinagrete com caqui. Vinagrete com caqui. Em vez do tomate. Substitui o tomate por caqui, diz que fica muito bom. Nessa matéria do Luciano, um rapaz que vende esfirra, estava substituindo o tomate do recheio de carne, né, por cenoura. Exatamente. Não foi? Foi. Viu Porque como eu assim, assisti? parabéns. Mas não tem olha, grandes vantagens econômicas. quando o cenoura. apresentador presta muita atenção na reportagem, Exato. né? Eu Tá presto vendo atenção. só? Por isso que a gente não pode errar, porque senão também, deleta a eu gente pego na hora, mesmo. viu? Exato. Coloca tudo. Mas o brasileiro é muito criativo, né, professor Daniel? O brasileiro tem a criatividade em seu DNA. Ele sempre dá um jeito aí, não deixa a peteca cair, né? Não Ele é conseguia resiliente, colocar né? o tomate, Ele cria colocava situações cenoura. para poder Exato. sobreviver. Por outro lado, ele é até criticado, porque de tanta criatividade acaba por, assim, pegar receitas normais, tem umas tradicionais coisas que também, e de outros países, por exemplo. Nossa, aqui no Brasil não tem limite, né? Esses dias eu vi também um hambúrguer feito de esfirra por cima. Aí é exagero, né? Aí exagera um pouco. Olha, tem pizza de carne, os caras estão pegando pizza de carne agora. Isso que eu Aquele ia falar. corte redondo, já viu isso? Eu acho que não existe nada de mais abrasileirado do que a pizza brasileirada, porque a pizza, isso, italiana, é só aquela massa Uma bem marguerita, tenra, praticamente. macia, praticamente. uma marguerita, né? Um queijo, um molho artesanal de tomate, Isso, né? Agora a nossa pizza aqui, eu vou te contar. Não tem O próprio limites. croissant. O croissant no Brasil é mais gostoso que o croissant de Paris. Claro. É o jeitinho Porque aqui você brasileiro. põe recheio, você põe presunto, queijo, né? Lá você vai lá pra você Ai, colocar... gente, vamos parar de falar de comida que já tá me dando fome. Pizza de Vamos sushi, já vi pizza isso de também. croissant, pizza de sushi. pizza de chocolate, né? Bom, o que não Por aí acaba vai. em pizza é essa bancada aqui só, viu, gente? Porque aqui a gente, olha, chicoteia, bate, mostra, né, professor? Questiona mesmo, viu? Mas vamos aqui começar essa edição
com uma participação ao vivo do repórter Oliveira Júnior. Já temos Oliveira aí na tela, chegando conosco lá. Bom dia, Oliveira. Conta pra gente qual a movimentação agora para as eleições 2022 no âmbito do Senado. Tem o PSB, que já colocou o nome aí da pré-candidata Natasha Slessarenko. E aí, tem o nome já de suplente para Slessarenko? Conta tudo pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Haroldo. Você que acompanha o Notícia de Frente. Parabéns, Daniel. O pessoal está querendo saber onde é que vai ser o chopp. Depois você responde. Olha, Luciana, estão tentando ressuscitar mais um político que já tinha encerrado a carreira, né? O presidente estadual do PSB, deputado estadual Marques Russi, afirmou na quarta-feira que o ex-deputado federal Nilson Leitão está sendo cortejado pelo partido para ser suplente da médica Natasha Slessarenko, que deve disputar o Senado na eleição deste ano. Marques Russi disse que teve um encontro com o deputado Carlos Abalone, presidente estadual do PSDB, para discutir a ocupação dessas duas vagas na suplência da médica, que ainda não foram ocupadas. O parlamentar afirmou que, na ocasião, o nome do ex-deputado federal foi citado. Agora resta saber se foi citado ou se estão tentando enfiar goela abaixo aí o integrante dos tucanos nesse ninho do PSB para a pré-candidatura, porque ainda não é candidata, da médica Natasha Slessarenko. O Leitão tentou disputar o Senado duas vezes, Daniel lembra disso, em 2018 e na eleição suplementar em 2020. Em ambas, acabou derrotado. Atualmente, o Nilson Leitão, que tem sua base eleitoral na cidade de Sinop, é presidente do Instituto Pensar Agropecuária e é consultor da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. É com vocês. Obrigada pelas informações, viu, Oliveira? Olha só, gente, um nome muito forte, né? Oliveira usou até um termo de estão ressuscitando novamente para o cenário político. Daniel, alguns concorrentes já da pré-candidata, é claro que tentam disfarçar um certo medo, uma certa insegurança, mas nesse momento aí, tendo o Leitão como o suplente, realmente pode fortalecer ainda mais a pré-candidatura? Sim, pode fortalecer um nome de peso. O próprio Leitão ainda não confirmou se ele vai participar, se ele mantém esse projeto de ser suplente da Natasha, até porque ele está tentando ainda costurar outro destino aí eleitoral para ele, né? Ele que se manteve muito ligado ao agronegócio, né? Ele, como bem o Oliveira disse, foi da CNA e agora está no Instituto Pensar, né? E ele se mantém muito próximo ali em Brasília, inclusive com grandes cargos, muito próximo dos líderes do agronegócio no Brasil, né? Até por isso também tem uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. O nome dele chegou a ser ventilado como, inclusive, possível candidato ao governo de Mato Grosso com o apoio do Bolsonaro, mas não evoluiu essa ideia. De qualquer forma, ele tenta se viabilizar eleitoralmente, também no próprio partido, no PSDB, que não sabe direito ainda para que lado vai, né? Nacionalmente, inclusive. Agora, eles acabaram de fechar o apoio à Simone Tebet do MDB, mas aqui em Mato Grosso ainda não se sabe direito para que lado vai, para que lado os tucanos vão. A participação do Leitão é bastante importante nesse cenário, né? Ele deve se pronunciar em breve se existe realmente essa negociação com a Natasha ou ele vai tentar um caminho próprio, né, para as eleições deste ano. É isso aí, professor. As movimentações, então, eu vou dizer que, olha, o prazo está quase se esgotando, né? Está passando muito rápido, nós estamos em junho já e agora as definições, elas vão acontecer, não tem jeito. Vão acontecer, não tem jeito. No caso do Leitão, é um candidato, né, um pré-candidato ao Senado que, a meu ver, já está bastante desgastado politicamente, né? E precisa, sobretudo, ancorar em alguém, estar com alguém para que realmente possa ter algum êxito. Eu acho muito mais fácil ele ter êxito na política juntamente com a Natasha, sendo suplente da Natasha, do que necessariamente percorrendo uma campanha solo aí para o Senado da República, que você já viu que o cenário é altamente competitivo, né?
Alguns políticos permanecem na política, não conseguem se desligar dela, né? Como tudo na vida passa, existem momentos corretos para você entrar e para você sair. Você dá uma contribuição e simplesmente sai da política, né, por cima, tranquilo, sem problema algum. Eu acho que o Leitão já passou do timing. Eu acho que ele realmente agora está arrumando uma forma de permanecer, insistindo na política, em estar na política, por questões de poder, por questões de vaidade, por questões de uma série de outras coisas. Ele é uma pessoa preparada, uma pessoa que lida com a agricultura e vem lidando já há algum tempo, né? Pode contribuir no setor privado fortemente, com grandes empresas ligadas ao agronegócio, e eu particularmente acho que esse seria, a meu ver, o caminho mais prudencial, equilibrado e com muito mais êxito para o Leitão do que necessariamente insistir na política. Ele tem uma liderança diferente do agronegócio, como o professor citou. Ele não é produtor rural, né? Como grandes aqui já se destacaram na política mato-grossense, o Glório Maggi, o Otaviano Pivetta. Ele faz mais a parte empresarial dos bastidores, né? De consultor. Exatamente. Nesse sentido. Por isso que eu acho que esse é o caminho que, nessa altura do campeonato da vida dele, né? Eu acho que seria prudencialmente melhor, não só para o Estado, mas para ele principalmente, né? Então é isso que eu sempre digo, a política não é algo para você ter como um caráter empregatício, né? Como emprego, sabe? É preciso ter muito equilíbrio e bom senso para se desligar dela também. Tudo tem seu tempo. Ele deve estar pensando também nessa questão de, será que eu consigo de novo viabilizar uma candidatura para o Estado com essa parte bolsonarista? Ele participou da suplementar em 2020, não deu certo, já existiam muitas opções. E esse ano de novo, né? Colocando por baixo no papel, tem o Wellington Fagundes, o Nery Geller e o Antônio Galvão, todos disputando a mesma faixa eleitoral, que é essa da direita e de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E ele seria também mais uma opção, entre 4, 5, para tentar disputar esse mercado aí eleitoral, que está bastante vasto. É bem isso mesmo. Tá certo, gente. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para um tema bastante delicado, viu? É a saúde, mas tem um patamar aí nacional, porque recentemente o STJ teve uma deliberação que mudou a história da saúde suplementar. Estou falando aqui dos planos de saúde. Professor, muitas pessoas com doenças graves, né, precisam de cobertura de procedimentos, de tratamentos que não fazem parte daquela lista da saúde, da Agência Nacional do rol, né? Aí tem o rol taxativo. Só que as demandas judiciais, elas cresciam a cada dia, porque, Daniel, as pessoas estão adoecendo mais, muitas pessoas, infelizmente, com câncer, outras doenças raras, e a cobertura não fazia parte do plano, elas recorriam à justiça para garantir acesso a tratamento e também, muitas vezes, a uma rede de diagnóstico. Mas aí o STJ mudou essa realidade e teve um entendimento. Olha só, nada do que estiver fora da lista será contemplado pela justiça para quem faz esse pleito, tá? Aí, o que aconteceu? Aqui em Cuiabá, o vereador Diego Guimarães tratou desse assunto lá na Câmara, chamando a atenção dos nossos representantes, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais. Ele diz o seguinte, olha, essa discussão não pode ter um ponto final aqui, é preciso que o Congresso tenha uma reação. Afinal de contas, esta decisão da Justiça vai impactar diretamente no Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir o que disse. Gente, o que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça julgou que os planos de saúde não precisam atender demandas que não estejam no rol definido pela ANS. Ou seja, o rol deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo. O que vai acontecer daqui para frente? Muitos procedimentos serão negados. E, por consequência, a pessoa que tiver negado no plano de saúde e não vai adiantar recorrer ao Poder Judiciário, ele vai cair no SUS. Com isso, o SUS, que infelizmente hoje já está inchado, passamos aí por um momento de pandemia, agora voltou a faltar UTI, voltou a faltar medicamento, voltou a faltar procedimento, filas de procedimentos de exames no SUS, mais pessoas, hoje aquelas que são aproximadamente 50 milhões de brasileiros hoje que têm plano de saúde. Muitas dessas pessoas ou vão deixar de ter plano ou no momento de uma negativa vão ter que correr para o SUS, havendo um maior inchaço ainda do SUS, prejudicando muito ainda o atendimento daquele que mais precisa, daquele pessoa mais humilde, que não tem o plano de saúde, depende apenas do SUS. Hoje, até quem tem plano de saúde vai ter que recorrer ao SUS. O que a gente sabe de alguns planos de saúde é que, na verdade, muito dinheiro vai para o ralo.
O que precisa, talvez, é uma atuação mais próxima das agências reguladoras para entender as matemáticas dos planos de saúde. Talvez para tabelar alguns procedimentos, para que os procedimentos não fiquem com valores tão exorbitantes. Isso é que é necessário. E aí, quando eu chamo a atenção da bancada federal do Estado de Mato Grosso, os deputados federais, os senadores, é dizer, vocês podem legislar sobre isso. O Congresso Nacional precisa se debruçar sobre essa matéria. Não é uma matéria que é isolada, que trata apenas e tão somente de uma ou duas pessoas. São milhões de pessoas que hoje dependem dos planos de saúde, pagam plano de saúde e merecem essa atenção. Se não fizer isso, o Congresso Nacional, infelizmente, vai se manter essa decisão do STJ e muitas pessoas serão prejudicadas. Então, o que cabe nesse caso, lógico, o entendimento, lógico, tendo bom senso, a razoabilidade, uma fiscalização maior da Agência Nacional de Saúde em cima dos planos de saúde, entender os custos dos planos de saúde, porque hoje o plano de saúde está caro, o plano de saúde tem subido ano a ano, acima da inflação, os custos dela, e infelizmente ainda diz que não é suficiente para atender alguns procedimentos. O que nós queremos é que seja feita a justiça com aquele que paga e também para aqueles que precisam do plano de saúde, no momento que precisar, que eles sejam atendidos. Olha, é um tema legítimo para uma discussão mesmo no Congresso Nacional, porque essa decisão acabou trazendo impactos até mesmo para aquelas pessoas, Daniel, que já tinham conquistado na Justiça o direito a algum tratamento e depois foi suspenso. Vou começar falando apenas aqui dos autistas, viu, professor? São os primeiros casos que começaram a surgir no Brasil, das famílias desesperadas que tinham conseguido o tratamento complementar e agora já não conseguem mais. E aí a pergunta é, Daniel, olha só, essa discussão proposta pelo vereador, viu? Poderia ter sido já a partir de um deputado federal, de um senador, mas não, foi de um vereador aqui. Tomara que ele faça barulho mesmo, que ele consiga convencer os pares, né, dos pilares superiores. O fato é, ninguém quer quebrar aqui a rede suplementar, mas elas trabalham com lucratividade também. E elas já prestavam um atendimento quando a Justiça assim obrigava, fora do rol, da lista, né, dos procedimentos autorizados previamente quando você assina a contratação de um plano de saúde. Mas também não dá para canetar como o STJ fez e realmente tirou a oportunidade daquele paciente que paga caro e muito caro por um plano de saúde. É preciso realmente ter mais discussão em relação a isso. Exatamente. Reiterando o que o Diego disse, não adianta mais recorrer à justiça. Né? Esse que é o lado mais nefasto da situação toda, porque até então as famílias que se sentiam prejudicadas por não ter determinado tratamento ali coberto pelo plano de saúde, recorriam à justiça e conseguiam, né, a ordem judicial para que os seus entes queridos fossem atendidos da forma correta. Agora isso não tem mais esse respaldo jurídico, né? Já que essa decisão do STJ tirou essa possibilidade. É por isso que milhões de famílias estão desesperadas, né? Para quem convive com doenças graves, com o espectro do autismo principalmente, e agora não vão ter mais essa possibilidade, né? De muitas vezes recorrer ao plano e ele ter realmente a prerrogativa de negar, né? Sem ter problema algum. O vereador foi feliz nessa questão de pedir a fiscalização das agências reguladoras em cima dos planos de saúde, para saber os valores, a forma como esses procedimentos são cobrados ou não, ou são retirados das listas. Mas eu acho que também o fator mais importante, aí, a consequência mais imediata de toda essa situação é a saúde pública brasileira, né? Porque realmente todos esses procedimentos teriam que ser incluídos no SUS, mas a grande maioria não é, né? Então, acho que para os políticos pensarem, nós estamos em ano eleitoral, pensarem já agora, já devia estar pensando antes, na verdade, para que haja uma forma de financiamento público da saúde pública brasileira e você conseguir, né, criar aos poucos a estrutura necessária para que esses tratamentos sejam sim oferecidos pela saúde pública brasileira, o que não tem acontecido ultimamente. Exatamente. Olha só, professor, vamos lembrar aqui que poucos são os brasileiros que conseguem hoje pagar por um plano de saúde, né? Mais de 70%, quase 80% da população tem o SUS como atendimento principal à saúde. Aí essa casta mais privilegiada tem plano de saúde e mesmo assim não se sente muitas vezes tão privilegiada, principalmente nesse momento em que houve aí, ó, como o Daniel disse, não adianta chorar, não,
pitangas para a justiça, porque você não vai ter vitória, não vai poder ganhar, conquistar aquele procedimento que você precisa. Luciana, o plano de saúde é a prova cabal da incompetência do governo federal, de todos os governos federais. Se nós tivéssemos essa premissa básica que é direito constitucional de saúde, nós não teríamos, nem existiria plano de saúde, né? Qual a necessidade disso? Eu não quero plano de saúde para tratar gripe, tratar resfriado, tratar bicho de pé, de forma alguma. Eu só preciso do plano de saúde e pago muito caro pelo plano de saúde para ter uma certa prevenção. Para a hora que aparecer realmente uma doença grave, eu possa ter o suporte. Aquele suporte que o próprio governo federal não me deu e não me dá. E é por isso que eu pago caro por isso. E pago caro não só por saúde, eu pago caro por educação, eu pago caro por saúde, por segurança, eu pago caro por um monte de coisa. E outra, no caso específico da saúde, sem a mínima transparência. É muito fácil você ter uma rede que fatura bilhões de reais ao ano para fazer consulta e tratar resfriado. Aí é lindo, aí é muito bom, todo mundo fica rico no plano de saúde, todos os médicos ficam maravilhosamente bem. Como é que ficam os autistas? Como é que ficam as pessoas com doenças graves? As pessoas que têm câncer? A hora que realmente precisa do plano, não tem. Não tem o plano e não tem o médico, porque o médico não atende pelo plano. Você pega uma especialidade, por exemplo, um caso de um câncer específico, você vai buscar um médico, não, esse médico não atende mais pelo plano. Quer dizer, você só tem o plano, né, justamente porque você quer um suporte, uma certa garantia de vida para a sua família, nada mais que isso. E paga muito forte por isso. E sabe o que está acontecendo? A classe média está deixando de ter o plano de saúde. Aquela classe média que tinha o plano de saúde, pai, mãe, os 3 filhos, não tem mais. O pai deixou de pagar, agora é só para mãe e 2 filhos. Daqui a pouco é só para mãe. Daqui a pouco não é para ninguém, porque ninguém aguenta mais pagar o plano de saúde. Você está entendendo? Aí ele tem que se recorrer ao Sistema Único de Saúde e vai ficar numa situação cada vez pior. Esse é um debate importantíssimo, profundo, que deve ser debatido profundamente no Congresso Nacional, para que realmente haja transparência nesse processo. E essas pessoas que têm doenças crônicas, doenças graves, precisam sim ser assistidas, né? Precisam ter o apoio para que realmente possam ter o tratamento por conta do plano de saúde que ela está pagando. Se não tem condições de oferecer saúde pública com qualidade, como muitos outros países oferecem, né? Você pagando uma taxa pequena, ali você tem um plano de saúde ideal para você e para sua família de forma natural, pelo menos dê transparência ao processo de saúde privada, que é o plano de saúde, para que as pessoas possam ter a assistência necessária para não morrer, e dar, sobretudo, o apoio, uma certa prevenção para a família. Eu acho isso, acho que os nossos representantes do Congresso Nacional, o Senado, precisam lidar profundamente com isso, né? E não sermos mais uma vez vítimas de decisões verticais que vêm lá de cima, de Supremos, né? Que todos têm planos de saúde vitalício, né? Não se preocupam com isso, porque além de ter o plano de saúde vitalício, se não tiver um médico para tratar a doença, eles têm grana para poder pagar, eles ganham muito bem, você está entendendo? Não precisam do Sistema Único de Saúde e não vão precisar nunca, e são essas pessoas que estão decidindo as nossas vidas. Nós que precisamos realmente do plano de saúde. Você está vendo o problema? O problema é muito mais grave, porque o cara ele tem um problema de câncer grave, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele busca no Brasil, não deu no Brasil, onde é que tem o cara que é o bambambam para resolver isso? Aí é na Europa, quem que é o cara? É fulano de tal, ele vai para lá, cara, entendeu? Ele vai para lá, ele trata lá, ele toma o melhor remédio, ele faz o melhor tratamento e não está nem aí. Você tem essa condição? Eu não tenho, eu vou morrer, você está entendendo? Ele não vai. E, professor, detalhe, ele não paga 1 centavo para isso. 1 centavo, você entendeu? Porque ele tem um plano vitalício de saúde e ele é ressarcido. Muito bem, professor. Você está entendendo? Quer dizer, então, peraí, né? Luciano, professor, se por um lado, todos os anos, até milhares de novos profissionais de saúde, de médicos, são formados nas faculdades, existe esse elemento, mas muitas especialidades médicas ainda tem pouquíssimos profissionais, né, de saúde. Exato. Até na rede privada, né? E a gente sempre diz aqui, bate na mesma tecla da saúde pública aqui de Cuiabá, né? Que tá faltando médico até hoje, falta em várias especialidades, né? Abre-se ali processos seletivos e não consegue preencher
Então, quem sofre realmente é a população e agora vai sofrer um pouco mais ainda. Exatamente. Professor, diante do cenário que o senhor desenhou aí, vou concordar plenamente. Eu vou lembrar aqui que com certeza existe também um lobby, viu? Para que talvez o Congresso nem discuta isso, mas o Congresso precisa sim peitar exatamente esta situação. Lobby dos remédios. O lobby é lobby dos gigante remédios, dos exatamente. medicamentos. Laboratórios. Exato. E aí, olha só que injustiça social, professor. Qual é o principal sonho hoje de um parlamentar, Daniel? Estamos aqui nas eleições 2022. Qual é? Se você perguntar a ele, olha, senador, olha, deputado, presidente, qual o seu sonho para esse ano? A reeleição. Sim. Professor, pois é, enquanto os nossos políticos nesse ano sonham com a reeleição, o brasileiro, professor, tem como o terceiro maior desejo ter um plano de saúde. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Ou seja, ele quer preservar a vida dele. O político hoje está pensando no voto. O cidadão brasileiro está pensando em sobreviver. O primeiro sonho de um brasileiro é ter o quê? A casa própria, professor. A casa própria. E o plano de saúde aparece aí em terceiro lugar. Luciana, o plano de saúde dentro do orçamento da classe média, ele aparece ali e o pai de família pensa o seguinte, rapaz, eu já cortei tudo, não é possível, eu não estou aguentando mais pagar esse plano de saúde, eu vou cortar onde? É isso que ele pensa, você está entendendo? Como é que ele vai fazer? Ele está sobrevivendo. Ele fala assim, ou eu garanto a saúde de minha família, ou sobra um dinheiro do plano de saúde para que eu possa me alimentar. Esse jogo que ele tem que fazer o mês todo mês. E muitos acabam exatamente cortando o plano de saúde para poder comprar alimento para casa. Essa é a nossa realidade. Não tem condições de fazer planos para a vida. Exatamente. Só quer sobreviver realmente. Sobreviver. Exato. Essa é a realidade que ficou cada vez mais nua e crua. Ou seja, volto a ressaltar, a classe média perdeu o poder de compra e vem se empobrecendo cada vez mais por conta exatamente de todos esses aumentos consecutivos que a gente vem recebendo aí nos últimos anos. E o plano de saúde realmente é muito pesado. Exato. E não dá para ficar sem, viu? Porque não dá para ficar sem. A gente não tem uma aí, a hora que você garantia de um bom precisa, atendimento. não tem o médico. Não tem, entendeu? É só consulta. Olha, vou te falar uma coisa. Olha só, não é fácil não, professor, e a situação, olha, não tem nesse momento aqui uma perspectiva de melhora, pelo menos a curto prazo, viu? Mas fica aí, então, a dica tanto do vereador Diego Guimarães, quanto dessa bancada que é a indignação em relação ao desfecho do Poder Judiciário com os planos de saúde. Vamos ver se o Congresso, então, tem coragem de discutir com seriedade esse importante tema. E agora, gente, eu vou deixar aquela dica aqui para você, telefone congelado aí do WhatsApp do programa A Notícia de Frente, para você manter aqui aquele bate-papo aberto conosco. E vamos agora para um outro assunto que também dói no bolso e vai começar a doer mais. A partir de quando? Hoje? Não sabemos. Talvez segunda-feira. Eu estou falando de um novo reajuste autorizado pela Petrobras. É isso mesmo. Nós estamos aí há alguns dias sem o reajuste, mas dessa vez não teve jeito. Em uma reunião muito tensa com o Conselho da Petrobras ontem, incluiu também até o secretário-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tentou a todo custo impedir esse novo reajuste, porque na questão central aí tem as eleições 2022 e o presidente Bolsonaro está muito bravo, estarrecido com esse novo reajuste e até acabou dizendo que é somente para atrapalhar o governo, desgastar ainda mais a imagem dele. No entanto, os acionistas da Petrobras estão afirmando que não tem mais como segurar o preço, tem que comprar de acordo com o alinhamento cambial, porque senão a Petrobras é que carrega para si esse prejuízo. E aí, professor Haroldo Arruda, não adiantou chorar, não adiantou lamentar, o reajuste vai ser concedido. Por enquanto, ainda tem indefinições do percentual, pode ficar aí na casa dos 12% e também a partir de quando? Seria já repassado hoje nas bombas? Seria injusto, porque ainda os estoques são pertinentes à última compra sem esse novo reajuste, tá? Então, possivelmente na segunda-feira. Tem até um Twitter aqui do Ciro Nogueira, porque ele também tentou apaziguar essa situação, tentou convencer os conselheiros da Petrobras
para que não repassasse esse reajuste. Vamos ao Twitter, então, para ver exatamente qual foi a manifestação de Ciro Nogueira. Olha aí, chegando para a gente. Olha, nós temos com um probleminha aí técnico agora, não dá para fazer a leitura do tweet. Daqui a pouquinho a gente traz, tá certo? Professor Daniel, olha só. Eu vou trazer daqui a pouquinho aqui a manifestação dele, mas nesse momento existe uma questão técnica e uma questão política. A técnica sempre é o fato de que a Petrobras tenta dizer não tem como segurar, senão a gente vai quebrar. Aí vem o presidente tomando para um tom político. Esse reajuste aí não era necessário, não era preciso, é apenas para prejudicar a minha imagem. Sim, o presidente já está com uma situação de desespero eleitoral realmente, porque tem feito vários movimentos, troca 1, 2, 3, 4, 5 vezes o presidente da Petrobras, esperneia, vai na live dele, critica, né, etc. Mas realmente acaba não resolvendo a situação. A última cartada foi essa da questão do ICMS dos estados. Uma projeção do Jair Bolsonaro é de que o preço do litro, por exemplo, da gasolina desça até R$2 na bomba. Mas não adianta nada se ele chegar, por exemplo, a 9,10. Ele vai estabilizar em 8, né? Altíssimo o patamar. Se ele conseguir a projeção, a melhor dos cenários, né? Com essa questão da redução do ICMS, é que baixe R$2 por litro. Mas se estabilizar lá por 8, 9, aí realmente não vai fazer diferença alguma, vai continuar nessa situação complicadíssima. O do diesel, nós falamos ontem também que existe, a própria Petrobras já está indicando que nos próximos meses pode ter falta de diesel aqui no país. Isso seria gravíssimo, né, para a próxima safra de grãos e para toda a logística, né, rodoviária brasileira. A gente depende muito da logística rodoviária, a gente fala de ferrovia, mas o Brasil é totalmente dependente ainda do sistema rodoviário, né? O presidente, o Ciro Nogueira, tentam fazer essas manifestações, né, essas intervenções. A gente sabe que há essas limitações porque é uma empresa pública que tem os acionistas ali, os acionistas minoritários, mas lembrando que a União é o majoritário ainda. E assim, nós que somos leigos, né, a gente não consegue entender por que é tão difícil como a União, como acionista majoritária, tentar alterar esse sistema atual, né? Por que o Brasil é tão refém desse sistema que foi de paridade cambial que foi definido lá pelo Michel Temer, né? Quando ele foi presidente do país. Por que é tão difícil alterar, mudar isso? O presidenciável Ciro Gomes, na visão dele, diz que não é tão difícil assim, que ele conseguiria, numas 2, 3 canetadas, resolver isso aí. Vamos ver o que os presidenciáveis têm a dizer, porque realmente o presidente atual que está tentando o projeto de reeleição dele, ele já viu que o calo está apertando muito e essa questão dos combustíveis pode ser decisiva, né, para que o projeto dele enfrente problemas muito graves aí nas urnas. Professor, antes que o senhor possa tecer aqui o seu comentário, novamente eu vou pedir aqui, a gente vai chegar com o tweet do Ciro Nogueira, secretário-chefe da Casa Civil. Vamos lá então, ele disse o seguinte: olha, basta, chegou a hora, a Petrobras não é de seus diretores, é do Brasil e não pode, por isso, continuar com tanta insensibilidade, ignorar sua função social e abandonar os brasileiros na maior crise do último século. Ele disse um pouquinho mais, viu? Abaixo desse post ele colocou o seguinte: o governo, o Congresso e todos com responsabilidade temos que acabar de vez com esse abuso dos lucros bilionários na hora em que a empresa não pode virar as costas para o Brasil e os brasileiros. Responsabilidade sim, falta de visão de país e de solidariedade com a nação, jamais. Tudo bem o Ciro Nogueira aqui esbravejando, colocando 100% na conta da Petrobras. Mas, professor Haroldo, em nenhum momento aqui Ciro Nogueira falou do lucro que o próprio governo tem com a Petrobras. Por que não pega o lucro do governo para poder fazer, então, a compensação desses preços? Porque joga para a Petrobras, que em nenhum momento mostra sensibilidade, que é o que eles estão pedindo. Também não falta sensibilidade do próprio governo em colocar os recursos bilionários que sobram da Petrobras para diminuir o preço? Não é uma questão de culpa, é uma questão de solução.
o governo federal não consegue achar solução para a questão dos aumentos consecutivos de combustível. E para piorar a situação, a partir de segunda-feira agora, com esse novo aumento, em torno, em média, 10% em cima, principalmente do diesel. Aumentou o diesel, meu amigo, pode ter certeza que vai aumentar absolutamente tudo, porque considerando que nós temos um país eminentemente rodoviário, tudo que chega na mesa, que você está comendo aí na sua mesa do seu café da manhã, ele é transportado. Uma vez que é transportado, você tem custo de frete, logística, que faz com que automaticamente você tenha um aumento, né, em escala dos produtos no Brasil, o que é simplesmente lamentável. E o que eu acho interessante é o seguinte, é a autonomia absoluta da Petrobras, uma empresa eminentemente brasileira, que tem a participação do governo, uma participação importantíssima em cima dos lucros da própria Petrobras, né, que simplesmente não dá conversa para ninguém, não quer nem saber se realmente a população está passando algum tipo de dificuldade. No discurso do Ciro Nogueira é tudo muito lindo, tudo que ele falou, todos nós já sabemos, mas na prática não funciona. O discurso é apenas eleitoreiro, é dizer o seguinte, olha, vocês estão vendo a catástrofe que está causando a questão dos aumentos dos combustíveis? Está todo mundo vendo, mas ninguém apresenta a solução. Ou quem apresenta a solução não sabe como fazer, né? E a situação está cada vez pior. E agora, como bem disse o jornalista Daniel Petegil, né, já começou a espernear. O governo federal já viu que realmente a situação está ficando cada vez mais difícil para ele, de forma, do ponto de vista eleitoral, político. Eu já havia dito isso há alguns meses atrás. Será que o presidente Jair Bolsonaro terá tempo para corrigir essas distorções da economia, considerando que a economia é um ponto importantíssimo, é ela que pauta a eleição presidencial? Pois é, o tempo está se esgotando, né? O tempo está se esgotando e o governo federal não está conseguindo corrigir. Para piorar, está ficando ainda pior a situação, né? Como bem disse a Luciana, existe um caminho. Agora precisa ter vontade política para abrir mão da rentabilidade do governo federal em cima da Petrobras, para que possa fazer uma conversão desses recursos e para que eles possam ser reinseridos no mercado, no sistema, de forma que o combustível fique mais barato. A intenção da alíquota única do combustível é boa, mas na prática também vai demandar tempo. E esse tempo pode ultrapassar a data da eleição. O que eu acho interessante, professor, que tem todas essas manifestações políticas do Congresso, do governo federal. Olha, é preciso fazer alguma coisa. Mas quem tem que fazer? Eu? Eu? Você? Né? Exatamente. Então, cabe a quem tentar mudar esse estado de coisa? Não somos nós. O ministro Ciro Nogueira tentou, não conseguiu convencer ninguém. Agora, o presidente da Câmara, ele também, Arthur Lira, já antecipou aqui, estou com um tweet do Arthur Lira, se der a gente já coloca aí na tela para você também. Ele fez 3 postagens referentes ao novo reajuste da Petrobras. Olha só, a República Federativa da Petrobras, olha, a República Federativa da Petrobras, um país independente em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento dos combustíveis. Enquanto tentamos aliviar o drama dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes, a estatal brasileira, que possui função social, age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. Olha, em todo momento, gente, tentando descolar toda e qualquer responsabilidade do governo em tentar mudar a política da Petrobras, porque aí, essa guerra de poderosos, existe algo importante. Legislação. A Petrobras é regida por um estatuto. Para fazer qualquer alteração de política da Petrobras, é preciso mexer em seus pilares. Isso quer dizer o quê? Não adianta discursos esbravejando, colocando a Petrobras, professor, como a única e exclusiva culpada. Existe um mercado cambial que precisa ser respeitado. Ela tem regras claras, né? Tem regras e aí, mas vai ter uma convocação. Lira convocou uma reunião para segunda-feira, porque tanto o Lira quanto o Ciro Nogueira tentaram implorar para a Petrobras, espere até segunda-feira, talvez eles tenham uma carta na manga, talvez pode ser, quem sabe, aquilo que eu disse sobre o lucro do governo ser rebatido nesse preço. Não sabemos, mas vai ter uma reunião segunda-feira e nesse momento aqui, pelo menos eles tentam segurar esse reajuste
até na segunda e não repassar hoje. Olha, gente, muitas mensagens chegaram aqui nesse momento, principalmente falando sobre o reajuste da Petrobras, aí dos combustíveis e também do plano de saúde. Só que nosso tempo estourou, tá? E eu vou trazer essas mensagens ainda nesta edição. Sua participação aqui, olha, em massa, agradeço muito, mas agora nós vamos para o intervalo, porque na volta já fica um convite para ti, hein? Tem uma entrevista especial aqui com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo. Ficamos, enquanto isso, com imagens do trânsito na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Trânsito fluindo muito bem nesta sexta-feira. Voltamos já já.